16, amém? A partir do 9, amém? Marcos 16, a partir do 9. Quando você procura o texto, eu vou orar. Em nome de Jesus. Soberano Deus, amantíssimo eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que me toque nesse momento, que o Senhor use minha vida, em nome de Jesus, que eu seja do lado e que essa palavra venha do teu coração, e que essa palavra vá e cumpra aquilo para o qual ela foi destinada, e que ela encontre guarida nos corações que já foram regados pela chuva temporânea e serôdia do louvor, e que ela defunda 30, 60 e 100 por um, e que o diabo não possa roubar a semente, a palavra que é semeada em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir aleluia? Moisés, dá só mais um pouquinho para frente, devagar. Só mais um pouquinho. Isso, mais um pouquinho, você tem que mexer. Amém? Amém? Isso. Agora tá perfeito. Bem, vamos ver o texto? Havendo ele ressuscitado de manhã, quem ressuscitou de manhã? Jesus. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, daí porque ela adulterava. E partindo ela, foi anunciado àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditavam. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles o anunciaram aos demais discípulos, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Amém. Você está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Dá glória a Deus. Deixa eu falar algo para vocês. Tem uma coisa que nós, como igreja, a igreja, o ministério, quando ele nasce, ele tem que nascer direito. E ele tem que nascer direito como? Tendo Jesus como sacerdote, como cabeça, tem que ter a palavra, e nós, como igreja, nós que somos a igreja, nós vamos crescer, Jonas, segundo a palavra que nos é ministrada. É o alimento, é aquilo que nos fortalece. Nossa medula é a palavra de Deus, amém? Amém? E diante disso, nós temos que entender o que é vitória na visão de Deus. Nós temos que entender o que é luta. Quando a luta é uma luta justa, quando é para o crente, porque a luta vai nos trazer crescimento. Nada que nós venhamos a passar, Sandra, na presença do Senhor, na presença do Deus vivo, é para a nossa destruição, porque Deus não quer destruir a igreja. Tem até um louvor que tinha quando eu me converti, que eu não gosto desse louvor, e dificilmente você vai ver ser louvado aqui, que é aquele, eu quero ser, Senhor amado, como vaso na mão do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo, eu quero ser um vaso novo. Deus não quer um vaso. Esse louvor é baseado em Jeremias 18, e lá o texto de Jeremias 18 diz que quem se quebrou foi o vaso, e o vaso que estava na mão do oleiro se quebrou, ou seja, quem se quebra somos nós, amém? Com a nossa incredulidade, com a nossa rebeldia, com a arrogância, com o orgulho, não queremos nos submeter à palavra do Senhor, ao estatuto bíblico que é a ordem de Deus na terra, amém? Agora, hoje, nessa sexta-feira, Deus, Ele colocou no meu coração essa palavra. Eu nem fiz esboço, porque Deus falou comigo que Ele me dá uma palavra sem esboço,
e ele falou: quando chegar na igreja eu te confirmo a palavra. Eu chegar aqui, ele me confirmou que é essa palavra que eu li, que nós lemos, amém? E é uma palavra que é para que dia? Para quem? Para nós. É uma palavra de poder, amém? Se tem uma coisa que o inimigo quer, é uma igreja morna, é uma igreja desligada da tomada do Espírito Santo, amém? É uma igreja que não vamos falar de diabo aqui não. Aqui a gente só fala de anjo, só fala do céu. Irmão, é uma igreja praticamente mundana, uma igreja carnal, amém? É uma igreja que não milita, que não batalha, que não guerreia, que não liberta as pessoas, amém? E esse tipo de igreja, quando Jesus voltar, vai passar pelo fogo, amém? E eu não estou criticando a igreja, eu estou falando de algo bíblico, amém ou não amém? Agora o ponto é, quando você vem para Jesus, você tem que entender que Jesus vai te dar algo chamado poder, porque foi isso que Jesus deixou para nós, igreja, poder. Às vezes eu paro e fico pensando, vocês nunca viram Deus me usar? Quem já viu Deus me usar aqui? Vocês não viram ainda? Não, vocês não viram. Eu não estou falando isso com arrogância não, eu falo com muito temor e humildade diante de Deus. A apóstola já viu Deus me usar, ela já viu Deus me... Eu fiz uma cruzada em São Paulo, né? E ela viu Deus, né, apóstola? A apóstola viu Deus bradar, Deus me tomar ali e me usar de uma forma assim tremenda, amém? Mas como não sou eu que uso Deus, é Deus que me usa, ele sabe a hora de mandar muito poder e a hora de não mandar muito poder, amém? 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 E diante disso, o ponto é que quando você vem para Jesus, quando você aceita Jesus como Salvador, você se alista numa guerra, e numa guerra contra o inferno, contra o diabo e seus anjos caídos. Já falei isso para vocês. Nada que acontece na nossa vida, quando nós estamos com o Senhor, nada que acontece é em vão, tudo é para aprendizado, tudo é para crescimento. Mas tem uma coisa que nós, muitas vezes, por negligência dos nossos líderes, eles não querem que a gente saiba, irmã Cira, que tem um cara que nos odeia, um cara de bote, o pé de cabra lá, o sujo, o sem moradia, ele nos odeia, amém? Ele nos odeia, e ele quer que a gente viva uma vida mirrada, amém ou amém? E ele muitas vezes influencia líderes dentro da igreja para falar com você, para tentar te convencer, né, irmã Luciana, que o melhor é você ficar quietinho na sua. Para que você vai mexer nesse negócio de batalha espiritual? Para que você vai mexer com quem está quieto? Agora a pergunta é, Misério, o diabo está quieto? Ele está quieto? Não, missionário Sibila, ele odeia crente, ele odeia você, amém? Apóstolo, mas o negócio é o seguinte, é que, apóstolo, eu não sou forte na fé, eu não sou forte nos dons, apóstolo, eu me sinto tão fraquinho, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, quem aqui se sente fraquinho na fé? A irmã Rose, ela gosta de sinceridade, amém? Teve lá nas Assembleias de Deus, tinha um irmão que ele era usado por Deus, ele era lá do altar, e um dia ele virou para o povo e falou assim: eu não quero mais ser crente, porque é só luta, é só o inimigo se levantando, só luta, eu estou me sentindo muito fraco, eu vou embora, eu não quero mais orar por ninguém, não quero jejuar, eu vou embora, eu não quero saber desse negócio de batalha espiritual. E ele foi para o Nordeste. Aí ele chegou no Nordeste e os irmãos já falaram: Pai do Senhor, irmão, está tudo bem, meu irmão, estou fraco. Já viu a canção do Cocá? O Cocá, vocês conhecem o Cocá, Galera da Angola? Né? Como que é a cantiga dela? Estou fraco, não é assim? Estou fraco, né, José? Estou fraco. E aí ele chegou no Nordeste, os irmãos chegavam para ele: e aí, eu estou fraco. Aí outro irmão chegava e falava: e aí, irmão, eu estou fraco, irmão. Ô irmão, mas você não está orando, mas eu estou fraco. Aí convidaram ele para um culto, ele aceitando o convite, foi. Aí chegou no culto, começou a oração, o inimigo pegou um lá,
e entrou, e o irmãozinho lá manifestou, e o diabo falou na boca do irmão o seguinte: hoje eu vou entrar na vida do irmão mais fraquinho que tiver Jesus. Eu estou forte, o sangue de Jesus tem poder, eu estou forte, você entendeu? Ele ficou forte na hora, né? Não, aqui não, Satanás, eu estou forte, eu estou cheio da glória de Deus. Você ficou forte na hora. Então, o negócio é que a gente não entende o que é o poder de Deus. Amém, mano? Amém? A gente não aceita, a gente não é ensinado. Eu fui ensinado depois de um tempo, mas a gente não consegue entender. E é uma ordem dada por Deus através de Jesus. Amém? Uma ordem dada por quem? Por Deus. Amém? Através de Jesus. Deixa eu falar um negócio para você. Você acha que eu comecei a orar para a libertação das pessoas quando eu já estava ungidão? Quando eu já era pastor? Quando eu já estava... Não. Um dia eu estava no portão da casa que eu morava em São Paulo, e eu era novinho na fé. Eu estava no portão encostado, porque eu estava nos períodos de férias, esperando Deus abrir uma porta para mim. Quando alguém falava: você está desempregado? Não, estou de férias, estou esperando o dono das empresas abrir uma porta. Eu estou lá encostado no portão, irmã Maria, e uma mulher que era jovem, né? Devia ter uns 17, 18 anos, caiu em processo assim, próximo da padaria que tem lá na rua que eu morava. Caiu em processo e começou a estribuchar, e todo mundo em cima dela. Eu lá no portão encostado, olhando aquilo, e o Espírito Santo virou, encostou do meu lado e falou assim: o que você está fazendo aí que você não vai lá libertar ele? Aí eu peguei, na hora, opa, calma aí, eu já saí lá no impacto daquela voz, e encostei perto dela, todo mundo lá, e ela parecia que estava tendo epilepsia, estava endemoniada, travando a boca e tal. Aí eu me agachei naquela jovem, coloquei a mão na cabeça dela, e as palavras saíram da minha boca. Eu disse: Satanás, espírito da morte, em nome de Jesus, sai dessa jovem agora. Ela: o que foi? Ficou liberta. Amém? E eu era novinho na fé. Amém? Estava começando. Amém? Claro que eu já era liberto. Amém? Porque quem não é liberto não pode libertar. Amém? Mas Deus me pegou ali, me levou lá, me colocou. Eu aprendi, como que fala? No intensivão. Amém? Deus pegou, eu estava na frigideira. Deus pegou a frigideira e falou: está muito confortável essa frigideira que você está. Me virou e jogou no fogo. Amém? É isso que Deus faz com a gente. Hoje, às vezes, você vai falar para o irmão: irmão, dá uma saudação. Eu não estou preparado. Quer dizer que se Jesus voltar, vai para o inferno. Porque não está preparado para dar uma saudação, não está preparado para ir para o céu. Amém ou não amém? Não estou falando que ninguém vai para o inferno, não. Vocês estão entendendo? Aqui não tem crianças, vocês não são mimimi. Eu estou falando aqui, né? Não estou preparado para dar uma saudação. Então, Jesus vai voltar, você não está preparado. Amém ou amém? Porque você sabe a hora que Jesus vai voltar? Então você tem que estar todo tempo preparado. Amém ou amém? Amém ou amém? Aí o que Deus colocou no meu coração para nós no dia de hoje, amém? É exatamente isso, um culto de poder. Você tem que entender que você tem poder. Deus te deu poder. Amém? Deus deu poder. Porque os filhos das trevas recebem poder, mesmo que um poder pequeno, de Satanás. Recebe ou não recebe? Vou ser redundante aqui. Quando Moisés chegou no Egito, ele jogou o cajado dele no chão, o cajado dele virou uma serpente. Os magos de Faraó jogou o cajado no chão, virou o quê? O que virou? Uma serpente também. Só que a serpente de Moisés comeu a serpente de Faraó. Isso prova que o nosso Deus é mais poderoso. Amém ou amém? Então, tem uma coisa que você tem que entender, irmão Luciano. O inimigo, ele vai ficar no seu território até você entender o poder que você tem, irmão. E a minha função como sacerdote é te ensinar esse poder, é te mostrar que você está com ele e te ensinar a usar. Amém? Amém ou amém? Amém ou amém? Então, uma das coisas que ele tem que entender, eu não vou fazer uma pregação textual. Amém? Jesus, Marcos 16, a partir do 9, começa falando da ressurreição de Jesus. Amém ou amém? Começa falando que ele ressuscitou. Como o texto nos informa, que Jesus aparece para Maria de Magdala. Maria de Magdala. Não era sobrenome dela, Madalena.
ela era de Magdala, então por isso ela era chamada Maria Madalena, mas a tradução literal é Maria de Magdala. Magdala era uma cidade próxima de Jerusalém, amém? E ela era uma mulher adúltera, ela não era prostituta, como dizem nos filmes, como mostra, ela não era. Ela não vendia o corpo por dinheiro, ela traía o esposo dela. Mas por que ela traía o esposo dela? Porque ela tinha na vida dela nada mais, nada menos que 7 demônios. É bom? Claro que não, né? Um só já causa estrago. Ela tinha 7 demônios. E que eu posso te dizer que demônios eram esses? Eram 7 pombagiras. Amém? Eram 7 pombagiras, só para querer zombar de Deus. E nessa daí ela adulterava. Só que essa Maria Madalena era uma mulher da classe, da elite. Como que eu sei disso? Lê Lucas 8, que você vai ver que ela ajuda Jesus no ministério dele, ela banca o ministério de Jesus, junto com outras mulheres. Lucas 8 também faz menção da libertação dos 7 demônios, das 7 pombagiras que estavam na vida de Maria de Magdala. Amém? Então, eu quero dizer uma coisa para você. Talvez vai doer o que eu vou falar, mas olha, essa pregação de hoje, essa ministração é uma ministração de poder. Uma ministração de quê? Poder. Eu ainda vou entregar os mantos ainda. Provavelmente a gente vai sair daqui lá para meia-noite. Amanhã é sábado. Amém? Amém. Você tem que entender o seguinte: você que está na presença do Senhor, você que está na igreja, se existem coisas anormais na sua vida, é porque tem demônio, é porque você não é liberto ainda. Diga ui, né? Como que é isso, apóstolo? Maria Madalena, ela se prostituía, ela adulterava, se prostituía, adulterava, porque ela tinha 7 pombagiras na vida dela. Esses demônios levavam ela, atuavam na área sexual dela, faziam ela trair o cônjuge dela. Apóstolo, quer dizer que tudo errado que o ser humano faz é demônio? Não, tem coisa que é da própria carne, tem coisa que é piloto automático, é porque a carne é ruim mesmo, amém? Mas na maioria das vezes é influência demoníaca nisso. Então, calma aí, eu vou partir desse princípio de Maria de Magdala, que era adúltera porque tinha 7 pombagiras na vida dela. Então eu vou trazer para hoje, eu vou pintar um quadro para você, eu vou usar como exemplo, como base esse texto, e eu vou falar para você com certeza que se tu está na presença de Deus, se tu está na igreja e tu veio no mundo, lá no mundo você fumava, bebia, usava droga, saía com 10 homens, com 30 mulheres, com 50 homens, não era honesto nos seus negócios, você brigava com todo mundo. Eu vou falar que lá no mundo tinha demônio na sua vida, sim ou não? Amém ou amém? Aí você vem para Jesus e você ainda tem coisas que você não conseguiu largar. E eu não estou aqui dando indireta do altar, não. Eu não sou disso. Sou um homem de Deus que não dou indireta. Estou falando na palavra, para chegar onde eu tenho que chegar. Então, se você está na presença de Deus e você ainda bebe, fuma, dá uma cheirada, não resiste a uma pornografia na internet, não é fiel ao seu cônjuge, não é fiel aos relacionamentos, ainda tem um pouco de desonestidade em você, aí você não consegue parar de mentir, você fala das pessoas pelas costas, tudo isso é sinal de que tem um demônio na sua vida. Amém ou amém? Amém ou amém? Diga ai. Amém? É sinal de que tem um demônio na sua vida, mas não se desespere. Se você usar o poder de Deus, o poder que Deus deu para nós através de Jesus, porque a palavra liberta, a palavra e conhecereis a verdade vos libertará. Então a palavra liberta. Desde que eu aceitei Jesus para cá, eu fui liberto de muita coisa. Senão eu não poderia estar ministrando para você, se eu não ia ter autoridade. Amém? Então, o que eu tenho que entender? Apóstolo, não pode falar isso. Sim, posso sim. Se você ainda é oprimido, se você ainda pratica alguma coisa dessas que eu falei, eu tenho mais. Muitas vezes a gente tem que identificar. Então isso quer dizer que tem um espírito maligno atuando na sua vida. Vamos usar os mais grossos. Se você fuma, ou bebe, ou usa maconha ou cocaína, aqui não tem ninguém nesse estado, graças a Deus. Mas se você fuma, ou bebe, ou usa droga, quem é que está se alimentando através de você?
O demônio, o Zé Pilintra. O Zé Pilintra, quando você fuma, ele fuma com você. E ele quer ver você destruído. Quando você bebe, o Zé Pilintra bebe com você. Amém? Quando a pessoa cheira, o Zé Pilintra cheira com ela. O Zé Pilintra trabalha nos vícios. Amém? Só para você ter uma ideia. Meu pai tomava 3, 4 garrafas de marafo em um trabalho. Quando meu pai acabava o trabalho, meu pai não tinha um cheiro de cachaça. Porque ele estava manifestado com Exu. Não tinha um cheiro. Meu pai fumava 3, 4 maços de cigarro durante os trabalhos. Quando os demônios iam embora, não tinha um cheiro de cigarro no meu pai. Amém? Quem é da macumba sabe do que eu estou falando, que eu estou falando a verdade. Os bichos vão embora e levam o cheiro com eles. Por quê? Por que você acha que o cheiro vai embora? Porque quem bebeu e quem fumou foi eles. Agora, o negócio é o seguinte: eu tenho que entender o seguinte, eu tenho que usar o poder de Deus para libertação, seja na área do vício. Amém? Por exemplo, quem é que vai me levar a ver pornografia? A pomba gira, ela trabalha com isso na área sexual. Quem é que vai me levar a não ser fiel ao meu cônjuge? A pomba gira. Amém? Vou te dar um exemplo. Eu sou uma esposa da apóstola, a apóstola é minha esposa. Amém? Eu não tenho nenhuma necessidade de outra pessoa, porque eu e ela, a gente se completa. Eu sou liberta, ela é liberta. A gente não quer outra pessoa. Você quer outra pessoa, apóstolo? Nem eu. Amém? Graças a Deus que ela não quer outra pessoa. Amém? Então, a gente é liberto. Amém? Agora a pessoa que está liberta, a pomba gira. Você sabe por que chama pomba gira? Porque a pessoa não tem parada. A pessoa fica girando. Esse é bonito. Eu vou ficar com esse. Não, essa daqui é mais bonita que aquela. Não, eu vou para essa. Não, eu vou para aquela outra. Não estou mais feliz com esse aqui. Eu quero esse aqui agora. E fica girando. E acaba em lugar nenhum. Amém, amém? E aí tem os outros demônios que vão levar a pessoa a mentir, a ser violento. Sabe, a vida da pessoa não anda, porque a pessoa ela é escrava, irmã Maria, de espíritos malignos. Amém? Você acha que essa demonstração do texto bíblico de que Maria Madalena tinha 7 pombagiras na vida dela, você acha que aqui é uma base para a gente entender? A pessoa não prospera. Por que a pessoa não prospera? Porque ela tem um estimulando, o espírito da mirrada na vida dela. Já falei sobre isso, mas não é o foco hoje. Esse não é o foco. Eu só quero que você entenda como destruir a atuação desses espíritos malignos. Tem demônio dentro da igreja? Quando eu fui fazer seminário no Águia, você sabe o que eu descobri lá? Você vai ficar de boca aberta, agora eu vou ter que falar para você. Você sabe que tem um demônio que chama demônio cristão? Tem um demônio que chama demônio cristão. Você sabe qual é a atuação desse demônio? Esfriar a fé do povo de Deus dentro da igreja. Amém, senhor? Ele esfria a fé do povo de Deus. Ele faz as pessoas virem para a igreja no automático. A pessoa não sente mais a presença de Deus. Amém? Você sabe o que tem demônios que eles são especialistas em matar igrejas. Esse cachorro precisa de libertação. Tem que são especialistas em matar igreja. Você sabe que tem igreja que ela é igreja na placa, nas pessoas que estão nela, mas ela não está ligada no trono da graça? Amém? Tem. Amém? Agora, qual é a vantagem de se começar no ministério? A vantagem é que você pode começar certo. A vantagem é que você pode pregar a verdade, mesmo que isso te custe não ver o crescimento rápido, mas você vê as pessoas sendo libertas, uma a uma, e cada uma se torna um tijolo dentro da igreja, e a igreja fica fortalecida. Amém? Amém ou amém? Vocês estão pegando aí a visão? Agora, o ponto é, vocês vão querer libertação? Vai querer usar o poder de Deus, ou vai querer lá e deixar o diabo ficar zombando na cara de vocês? Qual é a resposta? Eu sei qual é. Vocês vão querer que o inimigo fique zombando na cara de vocês? Não, né? Então é libertação. Amém ou amém? Esse é o dia de hoje. É o culto de hoje. Você tem que identificar qual pecado te vence. Porque o diabo trabalha através do pecado. Que pecado que vence você? É o vício? É a mentira? É a violência? É a pornografia? É o fato de você não ter a mente focada naquele companheiro que está com você? Porque às vezes não é nem seu marido, não é seu namorado.
Tem que ser fiel ao namorado, você não vai ser fiel ao marido, à esposa, amém ou não amém? Amém ou amém? Então, tem pomba-gira na sua vida? Você sabe um dos sinais de que tem pomba-gira na vida de alguém? Eu não tenho tempo de explicar a fundo, mas sensualidade. Todo homem ou toda mulher que faz muita questão de ser sensual, hoje tem homem que quer ser tão sensual que usa cropped, né? Então, todo homem ou toda mulher que quer ser muito sensual, ele não é verdade. Todo homem ou toda mulher que quer ser muito sensual, tem pomba-gira. Se não está dentro, está encostado. Amém? Amém ou amém? Então, agora vai doer. Quando você não tem o interesse de dizimar na igreja, que é onde você se alimenta, que é onde você é protegido. Eu ontem subi o Monte Sabor. Foi uma batalha espiritual por causa da vida de vocês. Eu enfrentei o inimigo lá. O diabo se materializou no pé do monte para guerrear comigo por causa da vida de vocês. Amém? Acredite você ou não, se tornou visível. Amém? E eu subi o monte e guerreei pela vida de vocês. Fui sozinho, o apóstolo ficou em casa. Essa batalha era só minha. Foi uma guerra tremenda, terrível. Amém? Então, quando você não tem o desejo de experimentar ser fiel dizimista, para a sua vida prosperar, para você crescer, para haver mudança na sua vida, quando você não tem o desejo de abençoar o altar, é porque na sua vida tem o espírito da mão mirrada, tem o chumulando, amém? Tem o chumulturo, mas o pior de todos é o espírito da mão mirrada. Ele fecha a sua mão, e ele não deixa você semear para você não colher. Amém? Deus repreende os hereges. Amém? Amém. Eu falo de coisas que eu sei que eu vejo. Amém ou amém? Então, você vai continuar sendo refém desse demônio? Claro que não. Amém? Porque senão sua vida não anda. Amém? Agora, olha para mim. Jesus, ele aparece para Maria. Maria fala com o povo não crê. Aí Jesus agora ele vai, aparece, irmão, para dois discípulos desviados que estavam indo para Emaús. Estava se afastando de Jerusalém. E ali Jesus aparece para eles. Eles vão contar para os discípulos, Wesley. Eles não acreditam neles. Amém? Agora Jesus se enche da ira santa, meu irmão. Mistérios. E Jesus agora aparece. Aqui no texto não está falando, mas eu sei que foi assim. Porque tem outros, a Bíblia se completa. Os discípulos estão tudo com a porta fechada, com medo dos judeus e dos romanos. E Jesus, com um corpo de carne e osso, sem sangue, Jesus atravessa a parede e entra no meio deles. E chega, aí Jesus atravessa a parede e entra dentro da casa, irmã Maria. E aí Jesus vai falar para eles o seguinte, finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa. Estavam à mesa, o que eles estavam fazendo? Estavam comendo. Amém? Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e criticou. Jesus colocou a mão no nariz dos discípulos e hoje ele está colocando a mão no meu nariz e no seu nariz. Amém? E Jesus criticou a dureza de coração deles, porque eles não acreditaram quando foi falado que ele já havia ressuscitado. Então eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Jesus, eu vou contigo até a morte. Jesus, ninguém toca no Senhor porque eu vou para cima. Aí quando falaram que Jesus ressuscitou, não acreditou. Censurou-lhes, criticou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Versículo 15: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, para pregar o evangelho, você tem que estar debaixo da ordem de Cristo. Tem que saber o que você vai falar. Só que olha o que Jesus vai falar. O que é necessário para você pregar o evangelho? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê será condenado. Amém? Ou seja, a minha obrigação é pregar, é mostrar o poder de Deus na ressurreição de Cristo. Agora olha para mim. Só que Deus me capacita, Deus me dá alguns dons, poder, para eu fazer essa obra. E estes sinais, esses o quê? Hão de acompanhar aqueles que creem, Então calma aí, Jesus que falou, Jesus disse que os sinais
vão acompanhar somente aqueles que... Então qual é o requisito para os sinais vir atrás de mim? Eu tenho que crer. Só que a pergunta é: que sinais são esses? Amém ou amém? Que sinais são? São esses que a igreja tem que ter. A igreja tem que ter. Se você é igreja, esses sinais têm que se manifestar na sua vida. Não tem conversa, não tem negócio. E detalhe, hoje, nos dias de hoje, a gente vê muito cristão correndo atrás dos sinais. Falaram que tem um ali que faz dente de ouro, vou lá. Tem um ali que ele ora e faz mesmo crescer, vou lá. Tem um que faz chover dinheiro, eu vou lá. Você já viu isso? O povo correndo atrás dos sinais. Tem um ali que revela o RG, revela o CPF, revela o nome. Isso é truque de mágica. Amém? Isso é truque de mágica. O povo corre atrás dos sinais. Amém ou amém? Está certo isso? Não. Deixa eu te ensinar um segredo aqui. Todas as vezes que Deus quer usar profeta para falar com você, Deus manda um profeta ali até onde você está. Amém? Se você vem na igreja se Deus não me usar na profecia, no eis que te digo, assim diz o Senhor, se você prestar atenção na palavra, Deus fala com você no profundo. Amém? Porque a maior profecia é essa daqui. Você sabia que eu posso errar? Eu posso interpretar mal, embora não aconteça, porque eu sou muito temeroso, tenho muito temor de Deus. Mas o profeta pode se confundir. Às vezes Deus também não quer mostrar seu problema para o profeta. Deus quer que você fale. Mas aqui não, aqui vai lá no âmago, vai na medula. Amém? Agora o ponto é: que sinais que vão ser que a gente herdou, que Jesus deu, decretou, e que está conosco, está com você, e você muitas vezes não usa porque você não sabe que tem. Mas hoje você vai ficar sabendo. Amém? E estes sinais vão te acompanhar, de seguir. Na tradução do hebraico está seguir. Vão te seguir aqueles que creem. Em meu nome, nome. Nome de quem? Jesus. Então Jesus está falando, os sinais vão seguir aqueles que creem. Em meu nome, vocês expelirão demônios. Ou seja, então, em primeiro lugar, primeiro sinal, no nome de Jesus você tem o poder de expelir demônio. O sangue de Jesus não expulsa demônio. Quem expulsa demônio é o nome de... Então, se você tem, Sandra, na sua mão a autoridade, o primeiro sinal, em meu nome expelirão demônios. Amém? Segundo sinal, todo crente tem que ter esse sinal. Abraçai, andecai, torobagai, labraço tu inde, cantas negras comanai, as terras forgas nai. Xaderebele, rai, andecai, torobagai. Chamantos é desfai, tofai, defai, torobagai. Labrachai, abacai, amarrai, andecai, torobagai. Em meu nome falarão novas línguas. Essa língua é nova, eu não tinha, e nem era tanto assim. Eu comecei falando silabar, depois que foi crescendo o vocabulário. Todo bebê, quando começa a falar, fala: ô papai, eu quero ir no parque, eu quero que o senhor dê pipoca. Fala, papá, mamãe, não é assim? Quando você é batizado com línguas também é a mesma coisa, você começa a falar um pouquinho, mas o sinal, Fernando, esse sinal tem que te seguir. Então, se você não fala em línguas, tem que buscar. Amém? Expulsar demônio em nome de Jesus, falar em línguas. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. 2 sinais. Terceiro sinal: pegarão em serpentes. Quem aqui quer pegar em serpente? Aqui está falando de demônio. Pegarão em serpentes. Amém? Quando Jesus está falando que está pegando em serpente, lá em Lucas 10:19, Jesus falou para os discípulos: eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos causará dano algum. O que Jesus quis dizer? Serpente e escorpião na Bíblia é demônio. Você vai pisar com o calçado do Evangelho, você vai pisar nos espíritos malignos, você vai subjugá-los. É isso que Jesus quis dizer. E aqui em Marcos, o terceiro sinal, você vai pegar, ou seja, você vai pegar, jogar. Amém? Amém ou amém? Você está entendendo? Pegarão em serpentes, ponto e vírgula. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Amém? São até agora 4 sinais: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará
Então são 4 sinais. Deixa eu te contar aqui um segredo. Um irmão, ele se converteu e a mãe dele era macumbeira. E a mãe dele fazia marmita para ele. Quem conhece aquela marmita que coloca para esquentar, que ela é de alumínio? Não sei nem se tem mais. Ela conserva a comida, mas você coloca lá e esquenta e tal, de alumínio assim. Ele levava todo dia a marmita. Um ano depois que ele se converteu, a mãe dele odiava crente. Um ano depois, a mãe dele no domingo fala: filho, hoje domingo eu quero ir para a igreja com você. Ah, mãe, mas por que você quer ir para a igreja, mãe? Você não gosta de crente? Não, eu quero ir com você, eu quero conhecer seu Jesus. Aí ele levou a mãe dele para a igreja, todo feliz. Quando chegou na igreja, na hora do apelo, ela aceitou Jesus. Aí o pastor perguntou para ela, essa história é verídica. O pastor perguntou para ela: por que você está aceitando Jesus? O pastor, esse menino aqui foi criado na macumba. Aí ele decidiu aceitar esse Jesus de vocês, e eu fiquei com muito ódio. Eu falei: eu prefiro ele morto do que lá nos crentes. Eu comecei a colocar pequenas doses de veneno na comida dele. Eu que faço a marmita dele, eu colocava pequenas doses de veneno para ele morrer. Só que em vez de morrer, ele engordava, ficava mais bonito. Eu não entendi por quê. Só que tinha um segredo. Qual era o segredo? Esse jovem, o filho da mulher, aprendeu que você nunca pode comer sem dar graças. E toda vez que ele ia comer, ele levantava a marmita e falava: graças te dou, Senhor, por este alimento. E a oração dele anulava o veneno da marmita. Amém? Então, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Não estou falando que você vai pegar o veneno e vai beber, não. Estou falando que se alguém tentar te envenenar, Deus garante que você não vai ser envenenado. E também aqui tem a conotação espiritual. Talvez você beba alguma coisa venenosa espiritualmente. Alguém fala algo, te ensina algo que é veneno. Você vai ficar imune. Amém? Vamos para o quinto sinal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então são 5 sinais. Amém? 5 sinais que tem que seguir a gente. Agora, não vai dar para a gente abrir, para ganhar tempo. Eu ainda vou orar, fazer uma oração forte. Lá em Atos 8, Jesus fala para os discípulos o seguinte: mas recebereis poder quando descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que Jesus falou no hebraico para os discípulos? Mas recebereis o dunamis. O que é o dunamis? Dinamite. O que a dinamite faz? Ela explode. Então, você pega uma pessoa cheia do Espírito Santo e pega uma pessoa que não foi ainda batizada no Espírito Santo. Tem diferença? Tem, sim ou não? É tudo crente, mas tem diferença? Tem. Vou te dar um exemplo. O cristão que foi batizado com o Espírito Santo é como se você pegasse o motor de uma Lamborghini e colocar o de uma Ferrari ou de uma Porsche e colocasse no Fusquinha. Amém? Estou fazendo uma comparação humana para a gente entender. Não que o Espírito Santo seja o motor. Mas quando você recebe, Luciana, a explosão, o dunamis, que é o primeiro nível de poder. Amém? Quando o Espírito Santo, pá, que eu passei por isso, pá, quando ele te pega, quando ele te sela, Sandra, aí você começa, você vê o enfermo, você já quer colocar a mão, você começa a falar em línguas, você começa a ter visão, revelação, profecia, você começa, sabe, você quer ir mais nos cultos. Deixa eu abrir um parênteses aqui, só para você entender. Você vai sair daqui mais do que abençoado hoje. Eu fiz a conta, você sabia que se você vier no culto todos os dias, os 3 cultos da semana, e você fechar o mês, sabe quanto tempo que você deu para Deus no mês? Um dia. Mas quando você está selado com o Espírito Santo, você quer vir para o culto. Eu ia para 2 vigílias no final de semana, gente, além de fazer a obra. Amém? Se dependesse de mim, eu pegava minha cama e morava na igreja, porque eu queria sentir a glória de Deus. Quando você está batizado no Espírito Santo, você quer as coisas do céu. Amém? E é o primeiro nível de poder, o dunamis, lá em Atos 8. Amém? O primeiro nível de poder, a primeira palavra de autoridade é o dunamis, que Jesus deu para a igreja, o poder explosivo. Amém? Que nos torna capazes de fazer a obra. O segundo nível de poder se chama Ishunus, amém? Que é o poder de propagar Jesus. O terceiro nível de poder, que é o que tirou Jesus do sepulcro, esse nível de poder, essa função,
ela te dá o poder de ressurreição. Amém? Você sabia que esse jumentinho que está diante de vocês, Deus já usou para ressuscitar pessoas? Sabia disso? Deus já me usou para ressuscitar pessoas. Sabia que esse jumentinho que está diante de vocês, que é pós-cinza, Deus já usou para fazer membro crescer, fazer órgão das pessoas crescer, para trocar coração que estava condenado. Um jovem tinha um coração, ele tinha 30 e tinha um coração de 80, estava condenado à morte. Eu orei por ele, Deus deu um coração novo para ele no dia. Quem crê? Amém? Sabia que esse jumentinho aqui que está diante de vocês orou por uma menina que nasceu muda e ela falou? Orou por um cego, o cego chegou? Sabe por quê? Por causa desse poder aqui. Amém? Esse Kratos, Dunamis, Ixuro e Xuros, poder de propagar Jesus. O Kratos, que é o poder de ressurreição. Amém? Que é dado, palavra de poder, Gabriel. E o último é Exúzia. Amém? O Exúzia, são 4 níveis de poder, 4 palavras de poder. Talvez até hoje você só conheceu um, talvez você só ouviu falar de Dunamis. São 4. Amém? Amém ou amém? Alguém aí abre em Marcos 2:1, em Atos 2:1, por favor. Para a gente, rapidinho, Atos 2:1, pode ler. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Agora volta atrás e lê o 8. 1:8. Porém, quando o Espírito descer sobre vocês, vocês receberão o poder e serão minhas testemunhas. Amém? Quando o Espírito descer sobre vocês receberão o poder e serão minhas. Só pode ser testemunha de Jesus quando você é selado. Amém? Quando você recebe o selo do Espírito Santo. Amém? Quem é que é selado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Levanta a mão alta, gente, para eu ver, para eu saber. Levanta a mão alta, gente. Aqui, olha. Amém? O Wesley também. Então você tem que falar em línguas. Amém? Não tem esse negócio de, não, tem que falar em línguas. Amém? Tem que buscar um dom de línguas. Amém? E, não precisa sim. Eu vou te falar o que precisa. Sabia que a única maneira de você vestir a armadura de Deus está lá em Judas, é orando em línguas? Lá em Tiago, em Efésios também está. A única maneira de você vestir a armadura de Deus é falando em línguas. Amém? Você sabia que eu fiz um propósito de orar em línguas 1 hora de madrugada? Eu orava em línguas 1 hora. É dificílimo. Mas você sabia que quando você ora em línguas, você fala um código secreto com Deus que o diabo não entende? Amém? E eu recebi o dom de interpretar, mas nem todo mundo tem. Não estou falando para me gabar, não é para arrogar, é para a glória de Deus. Mas mesmo que você não tenha o dom de interpretar, quando você fala em língua, seu espírito ora bem. Você fala direto com Deus, é encriptada a sua conversa com Deus. É em código, o diabo não entende. Quando você vai lá orar, você fala, Deus, eu quero falar com o Senhor agora. Lá para achar e decar, lá para destruir, decando as névoas, escolar, as terras alfóricas, lerando errar, decar, lá para achar e decar, chamando os fly, choderependo errar, decar, Você acha que eu falei aqui um pouquinho, eu falei um monte de coisa. Te provo. Quando, lá no livro de Daniel, quando o homem pega os utensílios da igreja e usa lá com as meretrizes, aparece um irmão lá que escreve na parede, Menemene, Tekel, Ufarparsim, que é a mesma língua que eu falei para você aqui agora, a língua estranha, língua nova, língua do céu. Essa língua é a língua de Jerusalém. Quando ele fala Menemene, escreve Menemene, Ufarparsim, Tekel, Ufarparsim, ninguém consegue decifrar. Daniel chega e está escrito Menemene, Tekel, Ufarparsim. Fala, quem interpretar, vou dar um monte de ouro. Daniel lê: pesado fostes na balança e foste achado em falta. Teu reino foi rasgado, tomado de ti e dado a outro melhor que você. Olha quanta coisa estava escrito. Menemene, Tekel, Ufarparsim. Então, quando você fala em língua, você fala um monte de coisa com Deus. Só que o diabo não sabe. Amém? Amém ou amém? Então, eu quero que vocês coloquem de pés. Amém? Vou entregar algumas coisas aqui